Oi, eu sou a Laura Lever e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024. Lula diz não reconhecer Maduro vitorioso e sugere governo de coalizão ou nova eleição. Senado aprova PEC da anistia a partidos políticos. E Congresso tenta derrubar a decisão de Flávio Dino que suspende emendas. O presidente Lula disse ontem que não reconhece o ditador Nicolás Maduro como vitorioso nas eleições realizadas no fim de julho na Venezuela. O petista sugeriu a montagem de um governo de coalizão ou a convocação de um novo pleito como possíveis saídas para a crise política no país vizinho. Segundo Lula, Maduro sabe que está devendo explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele disse ainda que respeita a soberania dos outros países e que não quer se comportar de forma apaixonada e precipitada. Essa foi a segunda manifestação pública de Lula sobre a eleição na Venezuela. Na anterior, há 2 semanas, o presidente foi alvo de críticas por afirmar que não via nada de anormal na situação do país. A ideia de uma nova eleição já tinha aparecido na semana passada em uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente teria dito que a proclamada vitória de Maduro não poderia ser aceita sem provas de que a disputa foi limpa. A principal líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, rejeita a hipótese de um novo pleito. Os opositores de Maduro dizem que venceram com ampla margem e que o resultado é inegociável. O Senado aprovou ontem a chamada PEC da anistia. A proposta de emenda à Constituição perdoa irregularidades cometidas por partidos e reduz, na prática, a cota de financiamento para candidaturas de pessoas negras. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara. Por se tratar de uma emenda à Constituição, ela é promulgada diretamente, sem passar por análise do presidente Lula. Os 2 turnos de votação no Senado foram realizados ontem. A tramitação nas 2 casas queimou etapas previstas nos regimentos. A PEC uniu a maioria dos partidos políticos, incluindo o PT do presidente Lula e o PL de Jair Bolsonaro, além de siglas do Centrão. O texto derruba a obrigatoriedade de que negros recebam recursos de campanha de forma proporcional, uma regra que foi decidida pelo Supremo. Em 2022, pretos e pardos deveriam ter recebido 50% das verbas, por serem metade dos candidatos, mas isso foi amplamente descumprido. Agora, partidos vão ter que destinar só 30% dos recursos a essas candidaturas. A PEC também dá imunidade tributária às legendas e cria um programa de financiamento de dívidas delas. Parlamentares dizem que o texto não prevê anistia, que multas não pagas foram só refinanciadas e que o dinheiro que deixou de ser gasto de acordo com as cotas vai poder ser compensado nas próximas eleições a partir de 2026. Organizações da sociedade civil chamaram a aprovação da medida de um retrocesso grave para o sistema partidário, para o Congresso e para a democracia. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, pediram ontem a derrubada de uma decisão provisória do ministro do STF, Flávio Dino, sobre emendas parlamentares. Na quarta-feira, o ministro suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores. A decisão congela a liberação de verbas até que o Congresso edite novas regras, garantindo que as emendas sejam transparentes e rastreáveis. O recurso que Lira e Pacheco apresentaram também pede a suspensão de outras liminares de Dino que restringiram as chamadas emendas PIX e as de comissão e de bancada. O pedido do Congresso foi encaminhado ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, com assinaturas de presidentes de 10 partidos. Os advogados do Senado e da Câmara alegam que as liminares de Dino são inconstitucionais e prejudicam o interesse público porque paralisam políticas e obras. Na última decisão sobre o tema, Dino chamou o sistema de emendas de grave anomalia. Ele disse que a execução não obedece a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade. Pouco depois de a liminar ter sido divulgada, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso rejeitou uma medida provisória do governo Lula que abria um crédito extraordinário de mais de 1 bilhão ao Judiciário. Oi, eu sou Bárbara Blum, jornalista da Folha, e eu quero convidar você para ouvir o Modo de Viver, nosso novo podcast sobre saúde e bem-estar, que discute boas práticas para levar uma vida melhor. Além de falar com especialistas, a gente vai conhecer histórias de quem lida com distúrbios do sono, dificuldade para fazer exercício e a decisão de ter filhos. O primeiro episódio já está disponível nas plataformas de streaming, e a gente falou sobre ansiedade. Toda quarta-feira tem episódio novo. Já segue o Modo de Viver para não perder o próximo episódio. Até mais!
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Rafael Conkle. A edição de som também é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!